Olá, sejam bem-vindos a essa apresentação. Esse trabalho ele é feito em referência à disciplina Instrumentação e Sistemas de Medida, e o nosso objetivo hoje vai ser conversar um pouquinho sobre uma família de sensores conhecido como strain gauges ou extensômetros. Esse sensor ele é utilizado em uma ampla gama de experimentos e principalmente ele é utilizado como medida indireta para a gente conhecer a deformação de materiais. E aí, através dessa deformação, a gente consegue obter várias outras informações como força aplicada, pressão, tensão. Então, vamos em frente. Primeiramente, uma introdução rápida, uma definição rápida do que são sensores. E sensores são dispositivos que são capazes de traduzir uma determinada fonte, um fenômeno físico externo, em uma variação física inerente a ele. E a gente pode citar vários tipos de sensores. Aqui mesmo, uma rápida compilação, a gente tem acelerômetros, termopares, próprio multímetro e os strain gauges. O strain gauge, também conhecido como extensômetro, ele foi primeiramente descoberto, o princípio físico dele, lá em 1856, pelo Lord Kelvin, quando ele reportou em um artigo que ele conseguiu observar a variação da resistência do experimento que ele fez com cobre e com aço a partir de uma fonte externa de tração. Quando ele realizou um ensaio onde forças foram aplicadas no material, ele percebeu que a resistência do material diminuía se ele estivesse fazendo um esforço de tração, e quando ele fazia um ensaio de compressão, a resistência aumentava. E o strain gauge propriamente dito, ele foi descoberto em 1938 por Ruge e Simmons, isso em trabalhos independentes. Eles relacionaram a variação que essa resistência ela tem em função da deformação dos materiais. Ou seja, o princípio de funcionamento do strain gauge, ele relaciona a variação que a resistência do material ela sofre em função da deformação. Quando a gente tem, por exemplo, uma barra sendo comprimida ou tracionada, a gente tem uma mudança de uma variação na geometria desse material. E quando a gente muda a geometria do material, a gente tem esse efeito da mudança de resistência. E o strain gauge funciona dessa forma. Como a gente tem um material bem conhecido ali no nosso sensor, a partir do momento que esse sensor ele muda a resistência dele, a gente tem uma relação, mesmo que indireta, com a deformação que ele está sofrendo. Então, podemos entrar na questão de como utilizar esses sensores experimentalmente. Seguindo como se fosse uma receitinha de bolo, a gente tem que garantir, ou o máximo próximo disso possível, que a gente vai cumprir esses requisitos, para que o nosso experimento ele seja confiável e aceitável. E aí a gente segue algumas considerações. E primeiro, o sensor ele deve ser fixado firmemente na peça em que ele está sendo ensaiado, para que a gente possa supor e colocar como hipótese que toda deformação que o material ele está sofrendo, o material da peça, ele é sofrido igualmente pelo extensômetro. A gente tem que garantir o melhor possível de que não haja deslizamento entre eles ou que um material deforme mais que o outro. O sensor, quando acoplado na peça, ele não pode trabalhar como um reforço, como, por exemplo, um aumento de área ali naquele ensaio. O sensor ele tem que ter o menor impacto possível na resposta da peça. Outro tópico é que o sensor ele deve estar isolado eletricamente em relação à peça, e o sensor ele só pode ser utilizado, o sensor strain gauge só pode ser utilizado no regime elástico de deformação. Por quê?
Porque depois que a gente coloca uma deformação plástica nele, ele não consegue mais fazer as medidas corretamente, por causa do fenômeno de retração que não vai ser perfeito. E aí, quando a gente tem essa deformação plástica, o sensor praticamente ele perde a funcionalidade dele, não pode ser reutilizado. Muito importante nos ensaios com extensômetros é entender que ele é bem suscetível a variações de temperatura e isso afeta a variação de resistência dele. Então, um ensaio bem sucedido ele tem que contemplar essa, essa variação de temperatura aí nos resultados obtidos. Aqui é um exemplo que eu consegui pegar em um artigo do Silva e os parceiros dele, em que ele faz um experimento com esses strain gauges e a gente consegue ver nas duas fotos como que ele fixa esse strain gauge na peça a ser ensaiada. Como um exemplo prático, eu peguei aqui um catálogo de um sensor da Kiowa, que ele tem algumas especificações técnicas que precisam ser escolhidas antes da utilização. Primeiro, eu gostaria de enfatizar aqui a diferença entre os tipos de arranjo, onde a gente pode ver que a gente tem extensômetros em uma direção, bidirecionais e até tridimensionais. Isso aqui no tridimensionais, o mais correto seria falar em 3 direções, não em 3 dimensões. Isso aqui a gente tem que escolher o arranjo de acordo com o material que a gente quer ensaiar, com as características que a gente quer inferir. Então, se a gente vai fazer um ensaio unidirecional, a gente pode usar o primeiro strain gauge ali. Mas se a gente quer, por exemplo, a deformação em 2 ou mais direções, a gente pode aumentar a organização aí dos extensômetros. E aí no catálogo, a gente olhando na tabelinha rapidamente, a gente vê que ele tem algumas características. Por exemplo, ele tem uma temperatura de operação que é de menos 10 a 80 graus Celsius. Ele não pode ser trabalhado em temperaturas diferentes, que aí a gente já causa uma mudança muito drástica na resistência em função da temperatura. E a deformação máxima que ele pode atingir é de 20 a 30%. Se a gente for pensar em um ensaio com material metálico, ele está dentro aí fácil de uma deformação ali na zona elástica. Mas se a gente for trabalhar ele com plástico, com compósitos, pode ser que a gente tenha uma limitação aí na utilização desses sensores. Então, a gente pode salientar algumas características estáticas desse sensor, quando a gente for utilizar ele ali no nosso experimento e quando a gente for analisar os dados obtidos. É importante que se tenha em mente que pode ser que a gente sofra algumas dessas fontes de erro aí, de incertezas. E aí a gente precisa estar preparado para entender o que está acontecendo nos nossos dados. É importante salientar que os strain gauges, tensômetros, eles são muito utilizados em um arranjo de ponte de Winston, onde a gente tem uma pequena variação de resistência, numa ordem de grandeza muito baixa, e aí a gente consegue captar uma variação na ponte em relação ao balanceamento de tensão zero. E um dos problemas que a gente pode ter nos nossos dados é que a nossa ponte de Winston, com esses extensômetros, ela pode ter uma mudança de zero na tensão. Por quê? Muitas vezes pode ser por ação externa, como por exemplo a variação de temperatura ocasionando mudança na resistência do extensômetro. A gente pode enfrentar problemas de linearidade, principalmente nos extremos da nossa medição, nos extremos do range de funcionamento do nosso strain gauge, como por exemplo perto da zona de deformação plástica ou em função de valores muito pequenos de deformação. Os próximos dois, eles são muito relacionados,
qual que é a repetibilidade esperada dos nossos resultados. E ela pode ser bastante impactada pela esterese do sensor. Então, é uma coisa que tem que ser observada. Como falei antes, a variação de resistência e de tensão sofrida em saída ali do nosso strain gauge é uma ordem de grandeza muito baixa. Então também a gente está suscetível à interferência nos nossos dados por interferência eletromagnética do meio também. E sempre tomar cuidado com a sobrecarga após a zona de deformação elástica. Se a gente chegar na deformação plástica, a gente vai ter uma perda aí dos nossos dados e do sensor também. Como característica dinâmica, eu gostei de citar esse trabalho do Ueda e Umeda de 1998, onde ele estuda a resposta dinâmica do sensor em função de respostas acima de 300 kHz. E aí ele tinha lá uma barra engastada e a gente pode ver qual que é a resposta do sistema aí frente a uma entrada. E a gente vê nessa curva quando o extensômetro ele fixado a duas diferentes distâncias ali da onde a barra está engastada, e a gente consegue ver que a resposta do sistema é de segunda ordem, e nesse caso ele demorou cerca de 30 microsegundos para atingir um patamar ali mais flat. Então, quando formos lidar com ensaios dinâmicos, a gente tem que ter noção que esse sensor ele responde como uma função de transferência de segunda ordem, aí, uma função de ordem de grau 2, e a gente tem que conseguir lidar com essas dificuldades também. Aqui eu deixo aqui a bibliografia utilizada. Muito obrigado pela atenção. Eu vou tirar um pouquinho aqui a minha câmera só para vocês conseguirem ver a última bibliografia. Muito obrigado, espero que vocês tenham conseguido entender e até a próxima. Um abraço.